Querido, se tu puderes anotar hoje a mensagem, acho que é uma mensagem que tu vais usar muitas vezes na vida. Quisera eu que todas as mensagens que nós pregamos aqui na Sala Floripa não fosse necessário que nós falássemos novamente do tema, mas que a igreja aprendesse, praticasse, nunca mais esquecesse. Mas infelizmente nós não somos assim, né? Nós precisamos ouvir muitas vezes, nós precisamos refrescar a memória de coisas preciosas muitas vezes, porque a gente tende a esquecer ou mesmo a se distrair quando a gente não está tão focado como deveria em alguns momentos da vida. E hoje eu queria que tu anotasse, o tema é onde nós nos revelamos. Onde nós nos revelamos. Anote aí o tema da mensagem, onde nós nos revelamos. Existe um ditado da ilha, mas que não é exclusivamente da ilha, mas que também é da ilha. E o meu avô falava muito sobre esse ditado, até porque o meu avô, ele sempre foi envolvido com pescaria, então esse ditado estava sempre na ponta da língua dele. Que o peixe, ele morre por onde, gente? Vocês sabem, viu? O peixe morre pela boca, não é? E não é só o peixe que morre pela boca, porque é muito delicado quando nós não cuidamos ou não nos atentamos para as nossas palavras que a gente fala por aí. Eu estava ontem, depois do Arena, nós fomos comer um lanche e a filha mais nova da pastora Samira e do pastor Cleito falou uma coisinha ali e depois ela se corrigiu. E aí a pastora Samira disse, não, ela sempre é muito cuidadosa com as suas palavras. Ela sempre cuida para não machucar quando ela fala alguma coisa. E eu fiquei com isso também na cabeça. Porque tem pessoas que têm esse zelo, têm esse cuidado. E olha que ela é novinha. Quanto? 9, 10? 9. Mas ela teve o cuidado de corrigir o jeito de falar. Porque as palavras, elas são muito preciosas. Elas são muito valiosas. No livro de Provérbios, 18, capítulo 18, versículo 21, ali diz que a morte e a vida, olha que texto forte, estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. E o que bem a utiliza, come do seu fruto. Que coisa forte. E eu tenho certeza que tu vai concordar comigo que muitas vezes nós estamos descuidados com nossa maneira de falar. Nós estamos descuidados com aquilo que a gente fala. Estamos descuidados com o modo que a gente fala. E aí, o casamento sofre. E aí, os filhos sofrem. E aí, os pais sofrem. E aí, os amigos se afastam. E aí, o emprego vai embora. E aí, eu destruo a mim mesmo também. Palavras que expressam. Nós temos alguns modos de nos expressar, mas as palavras são uma das maneiras mais clássicas, uma das principais formas de expressão. E quando nós usamos mal da palavra, quando nós aproveitamos a oportunidade que temos e acabamos com as nossas palavras oprimindo, e essa é uma palavra que eu quero que tu penses nela, oprimindo alguém, escravizando a mente de alguém, destruindo sonhos de alguém, nós estamos usando mal as nossas palavras. A morte e a vida estão no poder da língua. Ô querido, o peso que os pais têm e que as palavras dos pais têm sobre seus filhos é enorme.
tanto para libertar, quanto para oprimir. Palavras. O peso que um marido tem com suas palavras sobre a sua esposa é muito forte. O peso que as palavras da esposa têm para o marido, ela é muito forte. O peso das tuas palavras para alguns amigos é crucial, é fundamental. Alguns não importam o que tu vai falar, mas tem outros que se tu falar, para tudo, porque é um amigo muito chegado, de muita intimidade, de muito respeito. Então, se tu falar, tem um peso muito grande. Agora, ao mesmo tempo que as palavras são tão preciosas, às vezes, vale mais ficar calado do que falar uma besteira. Às vezes, vale mais ficar em silêncio do que responder uma pergunta. E a Bíblia chega a dizer em Provérbios, capítulo 17, versículo 28, que o tolo, a palavra é um pouquinho mais dura, é o estulto, e o estulto no grego, no hebraico aqui, traz a ideia mais pejorativa de idiota. Nesse nível, se passa por sábio calado. O tolo, o idiota, se passa por sábio se permanecer calado. Até abrir a boca. Até falar algo. Até começar a se tropeçar nas palavras. Até começar a denegrir. Até começar a falar mal dos outros. E aí tu já olha e diz, parecia tão sábio. Não, é tolo. Por isso que às vezes vale mais ficar em silêncio. Agora, o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 6, ele nos descortina uma informação muito valiosa quando nós estamos falando de palavras. Veja comigo, Lucas capítulo 6, versículo 45. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. E o mal, do mau tesouro, tira o mal. Por quê? Porque a boca fala do que está cheio o coração. E aqui nós nos encontramos na raiz do problema. Por isso que o tema é onde nós nos revelamos, onde nós nos entregamos. Porque se eu ficar 24 horas contigo, e se tu ficar 24 horas comigo, tu vais ver um pouquinho mais do meu coração e eu vou ver um pouquinho mais do teu coração, porque pelas a tua forma de viver, a tua expressão das tuas palavras, acabam denunciando um pouquinho do que estava lá dentro, oculto, escondido, camuflado, protegido. A boca fala do que o coração está cheio. E aí eu quero te fazer uma pergunta muito importante, amado. Porque tu entregou a tua vida para Jesus, certo? Tu fez dele o teu Senhor, certo? Então ele deveria também ser Senhor das tuas palavras. Como o teu coração é dele, as tuas palavras também deveriam ser dele. E as tuas palavras deveriam refletir a ele. Porém, se elas não estão assim tão exatas, se a expressão das tuas palavras não refletem com tanta exatidão a imagem de Cristo, é porque há uma denúncia a ser feita. O teu coração está distante de Deus. E isso é o ponto mais preocupante de todos. As palavras acabam sendo consequência. E não adianta a gente tratar a consequência. Nós temos que tratar a causa, a raiz de todos os problemas. E se eu vejo pelas minhas palavras que elas não estão parecidas com as de Deus, então eu preciso olhar para dentro de mim e perceber que eu me afastei do Deus vivo, que eu me afastei daquela luz, que a Bíblia fala imarcessível,
inatingível, intensa, que ilumina tudo, que esclarece tudo, que limpa tudo, que muda tudo. Me afastei dessa luz. A Bíblia chega a dizer, em João, no capítulo 3, um pouquinho depois de João 3,16, um pouquinho depois, a Bíblia chega a dizer que a salvação é esta. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Então, ao invés de eles ficarem na luz e mudarem a sua vida, eles preferiram ficar nas trevas, na escuridão, para não precisar mudar. E isto por si só já o condenou, porque ele fez uma escolha, longe da luz, vivendo nas trevas. Suas obras, ao invés de serem tratadas na luz de Deus, preferiu ficar ocultas. E um coração que não permite ser tratado lá no íntimo por Deus, é um coração que está distante da fonte de vida, que está distante da fonte de paz, que está distante da fonte de amor. É um coração que quando abre a boca, se entrega, se denuncia. É um coração que reflete ira. É um coração que reflete amargura. É um coração que reflete cobiça com suas palavras. Está me entendendo? A boca fala do que está cheio o coração. Talvez hoje tu chegou aqui e foi pego de surpresa com essa palavra. E se tu está, neste momento, no teu lugar, se sentindo despido, me descobriram, não foi por mim, foi pelo Espírito Santo, que te trouxe aqui justamente para que o teu coração voltasse para pertinho dele. E hoje vai ser a noite que tu vai ter essa chance de dizer: Senhor, eu me afastei. As minhas palavras me entregaram. Eu estou longe, meu coração está longe. Eu quero voltar para o centro da tua presença, para a fonte de paz, de amor e de alegria. Eu quero voltar para viver perto de ti. E aí, amado, isso é consequência. As tuas palavras mudam. A tua maneira de viver muda. A forma como tu se expressa muda. O que eu faço, bispo? O que tu faz, querido? Discute bem. Porque se as tuas palavras estão denunciando um coração que se afastou de Deus, ele se afastou de Deus e se aproximou de outras coisas. Se aproximou de fontes tóxicas. Fontes que destruíram a beleza do teu coração. Então o que tu faz? Leia mais a Bíblia. Te alimenta de fontes boas. Te alimenta de fontes boas. Nós temos um ditado no meu ramo de negócios que se tu recebe dentro de uma indústria de processamento de peixe podre, tu podes até colocar ele numa embalagem linda, jogar perfume francês em cima, ele continua sendo peixe podre. Se tu colocar um peixe podre para congelar, sabe o que ele se transforma? Num peixe podre congelado. Ele não tem como ficar bom, porque ele já chegou estragado. Se nós nos alimentamos de fonte estragada, enquanto eu me alimentar dali, o meu coração continua estragado. Por isso eu estou te falando, nós temos que mudar a fonte do alimento que tu tem. E aí eu estou te incentivando, leia a Bíblia, amado. Leia a palavra de Deus. Só isso? Não, mais. Ouça muito louvor. Ouça muito. Hoje está muito fácil. Hoje tu só precisas ter um telefone pré-pago, um pouquinho de internet, que o louvor ele pula na tua frente, não é? Por streaming, tem músicas que não acabam mais. Vou falar nisso, gente, uma informação para vocês. Nós, graças a Deus, depois de algum tempo, estamos gravando as palavras do culto.
Então já estamos lançando no SoundCloud, estamos lançando lá dentro as palavras de domingo à noite. Então tu sempre vais poder voltar no teu celular, no teu dia a dia e rever as palavras e ali ser fortalecido por Deus novamente, tá bom? Então depois eu boto no WhatsApp o endereço exato para tu alcançar as informações. Mas isso é bom, não é? Porque isso também faz parte do fortalecimento. Ouça muito louvor. Muito. O louvor, ele faz parte da minha história. Faz parte da minha mudança de vida. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu participava de algumas reuniões ocultistas. Reuniões antes, né? Que invocavam a espíritos do mal. Talvez tu não sabia disso, né? E lá se cantava várias músicas. E as músicas eram músicas muito pesadas. Músicas que falavam de catacumbas, de cemitério, músicas pesadas. Músicas que tiravam meu sono, músicas que não saíam da minha cabeça. E aí eu entreguei minha vida para Jesus. E aí a paz que excede todo entendimento começou a entrar no meu coração. Mas na minha mente as músicas não me abandonavam. Elas me atormentavam o tempo inteiro, até que, para muitos vão ter que buscar no Google para descobrir o que é, mas eu peguei um Walkman. Você tem que ir no Google para descobrir o que é isso. Para alguns. Peguei um Walkman, botei minha fita cassete. Você tem que descobrir também o que é fita cassete, porque o mundo mudou rápido. E ouvi minha primeira fita cassete de louvor. E as lágrimas escorriam assim. E eu chorava porque eu pensava assim, até que enfim eu encontrei uma fonte pura para eu ouvir. Até que enfim o que está entrando nos meus ouvidos são canções que transformam o meu coração, que não me atemorizam, que não me amedrontam, que não me ameaçam. São canções que elas acalmam minha alma. Elas são canções que me enchem da presença de Deus. Mudei, a minha mentalidade mudou. A forma como eu lidava com as coisas mudou. O louvor, literalmente, ele liberta. Ele tem um poder de libertação. Ouça muito louvor, querido. Mas não apenas ouça. Ouvir é importante, mas adore. Cante. Eu lembro de uma vez que eu levei um amigo meu que estava tentando não ser ateu para a igreja. E ele chegava no culto, como todo, ou quase todo, ateu, cético assim, e ficava ouvindo o culto assim, desse jeito. Aí eu falei para ele, cutuquei ele, ei, tem uma letra lá, canta ela. Prefiro ficar assim. Falei, não, cara, presta atenção, canta ela. Porque tu vais ver que o que tu cantar vai produzir um efeito dentro de ti diferente. Existe poder nas palavras. Aí ele cantou. Resolveu cantar. E quando ele cantou, ele olhou para mim. Que loucura é essa? Que loucura é essa? Eu falei, cara, tu tá cantando e Deus está agindo. Tu tá declarando com as tuas palavras e Deus está recebendo autorização para tocar no teu coração. O louvor realmente mudou minha vida. Mudou. Completamente. Por isso que eu leia mais a Bíblia. Ouça mais louvor. Cante, adore. Ore mais. Ore mais. Opa. Estás percebendo que o teu coração, através das tuas palavras, está te denunciando que tu está longe de Deus? Então faça um movimento para perto de Deus. Tome uma atitude de buscar a Deus. Em casa, nesse friozinho, debaixo do cobertor, não te contribui tanto quanto tu vencer toda essa situação e vir ao culto. Aqui tu recebes palavra, aqui tu recebes direção, aqui tu tem tempo, junto com o corpo de Cristo, de adorar a Deus. E aí não tem como tu dizer que tu vai embora da mesma forma. Tu entra nessa semana com todo o gás, cheio da energia de Deus, para poder viver tudo o que tu vais viver.
e poder ter a sabedoria em Deus, depois de ter sido fortalecido por Ele, para dar as respostas certas para as crises que virão durante essa semana. Nós temos que ter sabedoria para lidar com as coisas. Mas que tipo de sabedoria eu vou ter se eu permitir que o meu coração se afaste de Deus? Que tipo de sabedoria minhas palavras terão se eu não estiver perto dele? Abra comigo Efésios. Efésios no capítulo 4, versículo 29. Olha o que a Bíblia diz. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Não use dessa oportunidade maravilhosa que Deus te deu, que é falar, para que das tuas palavras saiam palavras pesadas, palavras destrutivas. Não produza essa energia, querido. Faça o contrário. Somente fale palavras que sejam boas para fazer bem aos outros, boas para edificar as pessoas, para que elas transmitam graça aos que ouvem. Quem chegar perto de ti tem que chegar mais perto de Jesus. Tem que. Está me entendendo? Se a pessoa chegar perto de ti e ficar com mais raiva da vida, é porque está tudo errado. Não podemos ser assim. Não podemos ser assim. Que saia da tua boca palavras unicamente. Essa é a expressão da Bíblia. Unicamente. As que forem boas para edificação. Queridos, se todos os pais praticassem isso, a autoestima dos seus filhos seria outra. Se todos os maridos praticassem isso, a autoestima de suas esposas seriam outra. Se todas as mulheres, as esposas praticassem isso, a autoestima dos seus maridos seriam outra. Não saia a palavra pesada, deturpante, destruidora da tua boca. Palavras assim boas para edificação, para que transmita graça aos que ouvem. Em Provérbios capítulo 15, versículo 1, nos ensina um pouquinho a respeito de reações. Muitas vezes a tua primeira palavra é até boa, mas aí tu ouve a resposta que tu não queria ouvir. Aí tu ouve a provocação que mexeu com a tua masculinidade. Aí tu ouve a provocação que mexeu com a tua independência. Aí a resposta de volta é para matar. Aí vem Provérbios 15, versículo 1, que diz que a resposta branda, ela desvia o furor. Desvia o furor. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita, levanta a ira. Experimenta, ou melhor, não experimenta. Tomara que não aconteça contigo, mas imagina, vai que um dia tu bata o carro e tu bateu, tu és o culpado de ter batido. Ok? Aí sai do outro carro um crossfiteiro, pode ser um crossfit, aquele trincado, brabo, ele está indignado. Já tinha tomado umas testosterona a mais, então ele está com mais raiva ainda. Sabe aquele... eu vou pegar um. Ele sai do carro, olha para ti e diz, cara, tu destruiu o meu carro. Aí ele chega para ti e tu diz, pô, irmão, eu sou uma piada, não acredito. Me perdoa, eu errei. A culpa é toda minha. Fica tranquilo, nós vamos resolver isso aí. O cara vem e volta. Não é? Olha só. Sério? Agora pensa o contrário. Pensa o contrário.
o cara sai desse jeito e tu tira o teu taco de beisebol. Vai dar certo esse negócio? Vai? Lembra que eu contei uma história no trânsito comigo, que até hoje eu não consigo acreditar que foi verdade, mas foi porque eu vivi? Eu entrei rápido atrás de um carro, subindo ali a SC401, naquele morrinho que tem assim no início. Entrei rápido, saí da direita, o carro passou por mim, eu entrei atrás. O cara da frente ficou nervoso, bravo comigo, porque eu acho que eu entrei muito rápido, acho que ele ficou... Enfim, ele me mostrou, não esse, né? O outro, o dedo, e eu fiz assim, eu pra ele, né? A Ali do meu lado, assim, meio nervosa. O que tu tá fazendo? Eu não fiz nada. Ele me tira um martelo. Pensa, cara, ele tá dirigindo o carro, ele bota um martelo pra fora assim, ó. Cara, que mundo louco. Que mundo louco que a gente vive, cara. Aí pensa, se eu tiro o meu taco de beisebol, então. O que vai dar isso? Me conta. O que vai dar isso? Não vai dar boa coisa. Coisa boa não vai dar. Sabe por quê? Porque a forma como nós reagimos é tão ou mais importante do que a forma como a gente responde a primeira vez. A nossa reação pode mudar tudo. Por pior que esteja o ambiente, por maior que seja a raiva que esteja naquele lugar, se a tua resposta for branda, o furor se desvia. Mas se tu resolver, porque tu tá sempre certo, tu não erra, e tu tem que impor a tua justiça a qualquer custo, falar o que tu precisas dizer, aí te prepara, querido, porque vai começar uma guerra. Isso acontece no casamento. Isso acontece na relação de pais e filhos. Isso acontece dentro do teu trabalho, com os teus amigos. Isso acontece em qualquer lugar. Mas isso não pode acontecer com o povo de Deus. Não pode. Não combina. Não tem nada a ver. Bem, sabe como é que nós devemos agir? Abra Colossenses. Colossenses no capítulo 4. Vamos ler os versículos 5 e 6. Colossenses 4, versículos 5 e 6, a Bíblia diz assim: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. E olha agora, as vossas palavras sejam sempre como? Agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. O povo de Deus precisa ser o povo mais gentil da face da terra. Palavras agradáveis. Palavras agradáveis. O mundo não está acostumado com isso. O mundo não sabe lidar com isso. O mundo está acostumado com um nível de competitividade tão intensa que quando vê uma gentileza acontecendo, ele fica até meio desbaratinado. O que está acontecendo? O que tu quer? Tens algum interesse por trás? Não combina! Não combina mais tratar as pessoas com gentileza. Mas é isso que a Bíblia nos ensina a fazer. A vossa palavra seja sempre, às vezes, não, sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Agora veja Tiago, capítulo 1. Vai lá, carta de Tiago, no capítulo 1, versículos 19 até o 21, a Bíblia fala assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para quê? Não. Para quê? Para ouvir. Todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar. E tardio para se irar. A gente inverte, não inverte? A gente é rápido para se irar, rápido para falar e não quer ouvir. Não é assim? Primeiro tu se estoura,
Primeiro tu fica indignado, primeiro tu fala tudo o que tu quer dizer, para depois ver assim, tu queria dizer alguma coisa? Agora já destruí tudo, não é? Agora já destruiu tudo. Acabou toda a motivação do outro falar. Quantas vezes, querido, eu estava assim, para matar um específico. E aí esse um específico está na minha frente. E eu penso, agora eu vou dizer tudo o que eu quero falar. Aí me vem Vou perguntar antes. Querido, explica isso aqui. Aí ele explica. Não tem nada a ver com o que eu estava achando. Eu ia matar um completamente inocente. Completamente. Ele não deveria ouvir nada do que eu ia dizer. E ainda bem que eu não disse. Resolvi perguntar primeiro. E aí eu ouvi. E aí quando eu ouvi, eu vi que o errado era eu em ter pensado daquele jeito daquela pessoa. Por isso, presta atenção. Todo homem seja pronto para ouvir. Tardio para falar. Tardio para se irar. Amém? Quer ver que a continuação do texto é extraordinária? Porque é isso que muitas vezes a gente pensa. Eu vou fazer a justiça a qualquer custo. Eu estou tão irado que agora eu vou fazer acontecer o que é certo. Mas o texto diz, na sequência, que a nossa ira, ou seja, a ira do homem, não produz a justiça de Deus. Porquanto, se despojando, se limpando de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Não é por aí, não é desse jeito, não é assim que as coisas funcionam. O que tu faz? Seja manso. Ouvir mais que falar. Na verdade, e isso nós precisamos entender de uma vez por todas, a nossa ira não produz nada de bom. A nossa ira não produz nada de bom. Ela destrói. Ela acaba com relacionamentos. Ela fere sentimentos. Ela afasta pessoas de Deus. A nossa ira não acrescenta nada de bom em nossas vidas. Portanto, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Eu estou terminando. Vamos a 1 Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Diz, finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo. Pois para isto que fostes chamados. Fostes chamados para quê mesmo? Bendizer. Fostes chamados para bendizer. E olha só a sequência desse texto. Pois quem quer amar a vida... Alguém quer amar a vida daqui? Olha o próximo. E viver dias felizes. Alguém quer viver dias felizes aqui? Faça o quê? Refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente ou com peso, com culpa. Aparta-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz, empenhe-se por alcançar esta paz. Empenhe-se em viver em paz. Quer amar a vida e viver dias felizes? Querido, fecha a língua, por favor, de falar besteira. Não tem nada de bom para falar. Fica quieto. Morde a língua. Compra um
um saco de boxe. Gasta a raiva no boxe. Mas não nas pessoas. Porque o problema não está nelas. Desculpa te falar. O problema está aqui dentro. Está em ti, no teu coração distante de Deus. Porque se o teu coração estiver cheio de Deus, tu não amaldiçoa, tu abençoa. Certo ou não? Simples assim. Deus nos chamou para sermos abençoadores. Abençoadores. O que eu faço então, bispo? Quando eu vejo, já falei. Quando eu vejo, já estraguei tudo. Quando eu vejo, já botei os pés pelas mãos. Não quis ouvir ninguém. Já disse tudo que eu pensava e tudo que eu pensava estava tudo errado. O que eu faço? Não consigo segurar minha língua. Abra comigo Salmos 141, versículo 3. Porque o rei Davi também passava por esse probleminha. E até que ele descobriu e contou para nós o que ele fazia. Salmo 141, versículo 3. Põe guarda, ele disse para Deus, Senhor, na minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Davi reconhecia que ele falava besteira muitas vezes. E ele disse, Senhor, coloca um anjo para guardar os meus lábios, a minha boca. Com fita crepe grande, para quando eu resolver falar, ele... Me ajuda, eu não estou conseguindo controlar o que eu falo. Coloca um guarda. Vigia a porta dos meus lábios. Que tal tu fazer essa oração? Senhor, cuida dos meus lábios. Eles são mais rápidos para falar do que meus ouvidos para ouvir. Isso precisa inverter. Me ajuda. E para nós encerrarmos, querido, eu tenho um texto bombástico para te passar. Romanos, capítulo 10, versículo 9. Aqui diz que se com a tua boca tu confessar Jesus como seu Senhor, e em teu coração tu crer que Ele ressuscitou dos mortos, serás salvo. Presta atenção. Se com a tua boca tu confessar e no teu coração tu crer, produzirá um efeito extraordinário em tua vida. Aqui sobre esse ponto específico é salvação. Mas isto nos revela que serve para todas as coisas da nossa vida. Confessar com a boca e crer no coração. Não basta somente crer no coração, eu preciso confessar com a boca. Por isso que quando eu cantei louvores com o meu amigo que era ateu, o louvor abriu portas no coração dele. Porque ele começou a cantar, o coração passou a crer e Jesus entrou. Tem algumas coisas que tu tens o desejo de xingar. Tem algumas coisas que tu tens o desejo de amaldiçoar. Tem algumas coisas que tu tens o desejo de te auto-amaldiçoar. Eu não sei se é o teu caso, mas tem pessoas que quando erram, se xingam. Quando fazem alguma coisa errada, se denigrem. Se amaldiçoam. Tu és um burro mesmo. Não é? Não tem gente que faz isso? Pode ser que tu também faça. Tu não acerta uma. Isso não é coisa para tu falar a teu respeito. Não é. Presta atenção. Se não mudar, vai continuar isso. Porque o que tu está declarando sobre a tua vida? Que tu é incapaz? Que tu não pode? Que tu sempre erra? Se é isso que tu declara, é isso que tu estás dando direito de acontecer em tua vida. Mas se tu mudares, se com a tua boca tu confessar um novo discurso, uma nova postura, e no teu coração tu crer, querido, se fará na tua vida. Se fará.
Se tu confessar que Jesus é Senhor e crer no teu coração, serás salvo. Se tu confessar que o amor de Deus entrou no teu coração e a ira não vai mais dominar, e tu crer nisso, então assim será. Se tu confessar que as portas do inferno não vão conseguir te derrubar e te trazer de volta, e tu crer nisso, então assim será. Se tu confessar com a tua boca que na morte de Jesus na cruz, as suas pisaduras dele, tu foi sarado e curado, então tu serás curado. É o mesmo conceito. Crer no coração, confessar com a boca e o milagre acontece. A obra de Deus age. As nossas palavras têm muito poder se nós crermos de todo o nosso coração. Mas se tu reúne toda a tua raiva, todo o teu sentimento para amaldiçoar alguém ou para te auto-amaldiçoar, tu estás atraindo para ti tragédia, para ti desgraça. Que tal mudar? Que tal entender que tu foi chamado para ser abençoador? Tu foi chamado para unicamente falar aquilo que edifica. Que tal mudar? A começar por ti, a começar a respeito da tua vida. Que tal tu começar a declarar sobre ti as palavras de Deus, as promessas de Deus? Tu vais mudar a tua vida para sempre. Tu vais entrar no universo da fé. Esse é o universo da fé. O Filho de Deus vive pela fé, na convicção do que a palavra diz, e ele declara sobre si e vive isso continuamente. O que a mulher que vivia de problemas de fluxo de sangue fez? Não foi isso? Vocês lembram? A Bíblia diz que havia uma mulher com 12 anos, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue que nunca parava. Simplificando, uma menstruação que nunca acabava, por 12 anos. E ela soube que Jesus iria passar na sua cidade. E a Bíblia diz que ela dizia consigo mesma, confessando com a sua boca, se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Isso foi tão forte para ela que fez ela entrar no meio da multidão, passar no meio dos guarda-costas, que eram os discípulos de Jesus, e lá se esticar toda e tocar na orla das vestes de Jesus. E quando ela tocou, Jesus parou tudo. Vocês lembram? Jesus disse, para. Alguém me tocou. Aí Pedro, faz aquela situação constrangedora e diz, Jesus, todo mundo te tocou. Não, Pedro, não. Nós não estamos falando a mesma língua. Existe tocar e tocar. Alguém me tocou de forma que de mim saiu poder. Alguém me tocou do jeito certo. Alguém me tocou porque antes confessou com a sua boca e creu no coração e por isso viveu um milagre. Alguém me tocou. E aí ela se revela. Ela se mostra. E Jesus fala, vai. A tua fé te salvou, te curou. Que tu possas experimentar isso todos os dias da tua vida, querido. Que tu possas mudar os teus hábitos, o teu modo de falar, tua forma de ver a vida. Que tu possas viver isso, querido. Agora, para encerrar de verdade. Eu já tinha feito esse preparo. Tem a última, a sobremesa. Essa é a sobremesa. Mateus, capítulo 18, versículo 18 até o 20, diz, olha que coisa forte, amado. Em verdade, vos digo que tudo é tudo, não é? Tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. E tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade, também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai, que está nos céus. Porque onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Tu consegue entender o poder que Deus te entregou? O poder que Ele deu para ti. O que tu ligar na terra será ligado nos céus. Por isso que, pais, vocês têm muito poder com as tuas palavras. Começa a ligar na terra sobre os teus filhos. Eu ligo na terra que os meus filhos crescerão
na presença de Deus. Eu ligo na terra que a ira não vai vencer o amor que está no coração deles. Eu ligo na terra que eles conhecerão a Deus. Eu ligo na terra que eles se casarão com pessoas extraordinárias que amam ao Senhor. Liga, querido, liga na terra, ativa o mundo espiritual sobre a tua vida. São tuas palavras. O que tu ligares na terra será ligado no céu. O que tu desligares será desligado. E se porventura dois dentre de vós concordarem com algo que pedirem a Deus, lhe será concedido. A tua palavra tem muita autoridade, tem muito poder. Então, para em nome de Jesus de usar ela para desgraça, de usar ela para ruína, de usar ela para destruição. E passa a usar ela para edificação, transformação, para bênção, porque é isso que o Senhor te chamou para ser, uma bênção por onde tu passar. Amém, querido? Em nome de Jesus, te coloca de pé.